Os estudos na linguagem assumiram novos contornos nos dias atuais, trazendo à tona a relevância do papel que ela, a língua, desempenha na nossa vida e na nossa sociedade, especialmente a partir das premissas epistemológicas que entendem que a língua não pode ser estudada e compreendida desassociada da nossa experiência humana de ser e estar conosco, estar no mundo. Fiquem conosco. O meu nome é Mabel, sou mulher, mãe e avó, que hoje está com cabelos curtos e grisalhos. Sou também professora na área de Letras e Linguística do IFG, no campus Goiânia Oeste. Estou na liderança do Núcleo Multicampo de Pesquisa e Estudos da Linguagem do IFG, o NUPEL, que atualmente desenvolve pesquisas na área de letramentos. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Joana Plaza Pinto, que veio dialogar conosco sobre as pesquisas que ela tem realizado sobre língua, corpo, gênero, raça, mobilidades e ideologias linguísticas na perspectiva do pensamento decolonial. A professora Joana é mestre e doutora em Linguística pela Unicamp, sobre orientação do professor Kanavilil Rajagopalan, e parte dos estudos doutorais que ela realizou foi feito na École de Haute Études em Ciências Sociales, em Paris, que foi no período de 1999 a 2000, sob a supervisão de Jacques Derrida. Participou no Núcleo de Estudos de Gênio Pagu durante os estudos de pós-doutorado na Unicamp, sob a supervisão de Adriana Piscitelli, e no Babylon Center, na Universidade de Tilburg, na Holanda, sob a supervisão de Jean Blumaert. Atualmente é editora do periódico Signótica, da UFG, e encontra-se hoje, nos Estados Unidos, em estágio pós-doutoral, no Departamento de Antropologia, da Universidade de Colômbia, sobre a supervisão de Elizabeth Povinelli. É pesquisadora de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é do CNPq, e autora de livros, capítulos de livros, artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Professora Joana, é um prazer tê-la aqui para matutar conosco. Então, seja muito bem-vinda ao nosso diálogo dos Círculos Culturais. Obrigada, Mabel. Obrigada ao IFG pelo convite, a toda a equipe que está cuidando desse vídeo. Obrigada, Marcelo, que está aqui fazendo a interpretação de Libras para a gente. Eu estou aqui no meu quarto, então, em Nova York. No fundo tem um quadro, e no meu lado, que seria meu lado esquerdo, e no lado direito tem um pequeno armário com um pequeno espelho. Meus cabelos são curtos, como da professora Mabel, eu uso óculos, estou vestindo uma blusa amarela. Meu tom de pele no Brasil é reconhecido como de uma pessoa branca, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou sorrindo e tudo. Bom, vamos agora para a nossa primeira pergunta, A língua, professora Joana, tem sido usada como uma das armas poderosas para a construção do pensamento ocidental moderno, que é responsável pela ordem geopolítica mundial. Nesse sentido, como podemos pensar a atual ordem geopolítica na sua relação com a língua ou as línguas? Muito obrigada pela pergunta, Mabel. É uma pergunta bastante difícil. Eu aqui vou apenas fazer uma pequena introdução para ajudar as pessoas que se interessarem pelo assunto a
continuar, né, o vocabulário que a gente usa para discutir isso. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é uma ordem geopolítica. Quando a gente pensa em geopolítica, a gente está pensando na relação entre poder, política, né, política como poder, interesses e territórios. E as línguas sempre fizeram parte dessa relação entre poder e território. Isso não é diferente hoje, porque, afinal de contas, a gente está lidando com as consequências de muito tempo em que isso vem ocorrendo, a relação entre língua, território e poder. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, o caso do Brasil. Até 1500, não se falava português no Brasil. E hoje, você tem o português como língua oficial de um território que é reconhecido como Brasil. O processo histórico e social que levou a essa transformação dessa grande massa territorial num espaço reconhecido como falantes de português é um processo geopolítico que ordenou esse território dessa forma. Isso significou, não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo, o grande, vamos dizer assim, diferencial dessa ordenação atual foi a colonização, o processo colonizador que começou aí no século XV para XVI, né, que se expandiu ao longo do XVI e XVII, e que impactou, então, vários territórios no mundo e ordenou diferentemente cada região do mundo a partir do que a gente chama de línguas coloniais. O que isso significa? Significa pensar como os países que produziram o processo colonial baseado em interesses e em jogos de poder que incluíram guerras, violências locais, acordos com elites locais, como esses países, vamos dizer assim, impuseram as suas línguas nesses territórios, especialmente naquilo que a gente conhece como América e também na África. Né? Menos a relação com a Ásia é um pouco diferente, ainda que a gente pudesse incluí-la, né, nessa discussão também. Então, a gente pode pensar que essa ordem geopolítica das línguas hoje tem a ver com esse processo histórico. Então, a gente sempre, quando for responder essa questão, pensar que uma ordem geopolítica em relação às línguas precisa ser pensada em relação à história das línguas e à história dos interesses que impuseram as línguas em espaços diferentes. Porque aí a gente ganha uma perspectiva para pensar como no caso, por exemplo, do que é conhecido no mundo como línguas autóctones, ou seja, línguas que eram faladas naqueles territórios antes da chegada dos colonizadores. Como que elas sobreviveram ou não, para onde que elas foram, como elas são vistas pela sociedade, como elas são lembradas, como elas são pensadas e como as populações que falavam essas línguas são lembradas e pensadas. Então, todos esses elementos precisam entrar na nossa discussão sobre a ordem geopolítica das línguas. Professora Joana, obrigada pela resposta, né? Você fez de forma tão didática, tratar de um assunto tão complexo. E agora mais uma perguntinha, né? Os discursos hegemônicos sobre língua no Brasil têm construído consenso sobre língua no nosso país. Uhum. Quais são esses consensos? São as forças contrárias a esses consensos e quais os efeitos que essa contradição, né, que existe entre consenso, dissenso e coerções produzem na nossa sociedade brasileira? Essa pergunta é excelente, Mabel, porque ela tem relação com a anterior, né? Então, a gente estava falando de ordens geopolíticas. Significam poderes e interesses que tratam dos territórios e
impactam, então, os usos das línguas. Nesse sentido, esses poderes e interesses, eles trabalham em função de um consenso, entendendo aqui o consenso não como um acordo entre pessoas, como a gente entende no cotidiano, mas um consenso produzido artificialmente a partir de políticas linguísticas que são desde políticas estatais, vamos dizer assim, né, o próprio Estado ditando que língua deve ser ensinada e como, por exemplo, que língua deve ser falada e como, para dizer o quê, até políticas locais, familiares, né, tudo isso envolvido aí nessa produção desse consenso. No caso do Brasil, assim, a gente pode dizer, inclusive, que alguns desses consensos podem ser vistos em vários territórios que foram colonizados. O monolinguismo é, vamos dizer, a ideologia linguística mais importante. Ela regula as outras ideologias linguísticas, né? A ideia, o que é o monolinguismo? É essa ideia de que no Brasil se fala só uma língua. Do Ayapoque ao Chuí se fala apenas uma língua. Essa ideia é uma espécie de consenso que serve para outras coisas. A gente vê isso no dia a dia, por exemplo, eu encontro com uma pessoa, eu acabei de ver aqui um aluno imigrante que falando francês não estava conseguindo me perguntar onde era o restaurante universitário. Você não acha que ele tem que aprender o português para poder achar um restaurante universitário? Quer dizer, essa ideia do monolinguismo, ela atravessa as nossas relações cotidianas, e é nesse sentido que ela se torna um consenso. Só que, veja, não existem consensos na ordenação das línguas na vida social que não tenham conflitos, que não tenham contradições. Então, ao mesmo tempo que o monolinguismo é essa ideia tão poderosa no Brasil, que determina que a gente aprenda português na escola e não outras línguas que se falava naquele território onde a gente mora, por exemplo, ao mesmo tempo que isso ocorrem também muitas lutas, muitas contestações em relação a outras práticas linguísticas que não deixam de existir. Quer dizer, não é porque se constroem os consensos que as práticas linguísticas, vamos dizer assim, vão acompanhá-las docilmente, porque as práticas linguísticas, elas lidam com as políticas linguísticas, mas elas não se reduzem às políticas linguísticas. Então, os povos indígenas no Brasil têm lutado há 5 séculos para manutenção, o direito de falar suas línguas, e a Constituição de 88 foi muito importante para isso, assim como muitas línguas de imigração do século XIX e XX foram reconhecidas e têm sido praticadas em muitas partes do território brasileiro, assim como Libras foi reconhecida como uma língua oficial no Brasil há pouco tempo. Então, essas lutas, esses conflitos que contestam o monolinguismo são exemplos de como esses consensos têm sido debatidos e contraditos por lutas de línguas chamadas minoritarizadas ou outros tipos de lutas que inclui, por exemplo, feminização de nomes de profissão no cotidiano da gente, né? Era isso, Mabel, para ser bem resumida. Mais uma vez, Joana, você conseguiu, né, tratar desse assunto de forma abrangente, mas ao mesmo tempo abarcando todo o problema, né, que nós passamos aqui no Brasil. No momento agora que nós estamos dialogando com a professora Joana Pinta, né, sobre o papel político, social, cultural e identitário que as línguas desempenham na vida das pessoas, bem como a contribuição que os estudos linguísticos ou em linguagem têm realizado para a melhoria das condições de muitas comunidades no Brasil e no mundo, especialmente naquelas comunidades minorizadas ou subalternizadas, né? Como bem a professora Joana colocou. Nós vamos ter um intervalo e já voltamos já.
No bloco anterior, dialogamos com a professora Joana Plaza Pinto sobre o papel que as línguas desempenham na construção da ordem geopolítica mundial e os discursos hegemônicos sobre língua no Brasil. E a partir dessas questões que foram discutidas, vou fazer uma terceira pergunta para a professora Joana, né? Continuando sobre o mesmo tema. As línguas são construtos sociais e, como tais, podem não apenas desempenhar o papel de descrever a realidade, como também podem recriá-las de inúmeras e particulares formas. Nesse sentido, como os estudos da linguagem podem contribuir para uma noção de língua capaz de contrapor aos processos hegemônicos na intersecção com as categorias de gênero e raça? Nós falamos um pouco, né, Mabel, sobre isso bem no finalzinho da minha fala, que eu estava justamente lembrando que a luta pela feminização, por exemplo, das profissões, né, pensar nas mulheres como parte de certas profissões parecem óbvias, mas não eram, né? Engenheira, médica, etc., faz parte dessa luta pela linguagem. A linguagem se torna, então, esse terreno de luta. É isso que a gente precisa sempre pensar. É uma luta não apenas sobre quem fala qual idioma, se fala correto, se não fala, tudo isso faz parte, né, dessa luta, mas uma luta também, quais são os falantes legítimos de uma língua, quais são as falantes legítimas de uma língua, que tipo de palavras podem ser usadas para dizer o que, em que situação. Essas, vamos dizer assim, normas sociais de uso da língua, elas não são estáticas, elas são disputadas o tempo todo. Elas são colocadas em evidência pelas lutas sociais, elas são disputadas em função dessas lutas, né? Então, nesse sentido, a luta das mulheres para o reconhecimento da posição das mulheres nas línguas é fundamental, para que elas apareçam nas línguas, para que a gente possa dizer, por exemplo, uma coisa que hoje é muito comum, mas quando eu fazia graduação, há mais de quase 30 anos atrás, era raro, que é, por exemplo, dizer bom dia, senhoras e senhores, né? Era muito raro. Isso foi a luta, que foi uma luta de muito tempo, e hoje a gente vê a atualização dessas lutas, elas não terminam, né? Então, existe, por exemplo, hoje uma luta muito importante para que a gente revise nas nossas práticas linguísticas públicas, principalmente, ou seja, como que isso sai num jornal, como que isso sai num artigo, como que isso é dito na televisão, que a gente revise as nossas práticas linguísticas que são sexistas, que são transfóbicas, excluindo pessoas trans ou pessoas não binárias da linguagem, práticas linguísticas que são racistas. Por que essa exclusão? Por causa daquilo que você lembrou, Mabel, que as línguas constroem a realidade, e as pessoas sentem isso. Essas lutas, elas não são simples, elas não se trata de simplesmente decidir se a gente vai botar uma letra aqui ou uma letra ali, mas também em qual sintaxe a gente vai colocar essas palavras, para dizer o quê, né? Para dizer, por exemplo, que o português falado numa comunidade, ele não é um bom português? Isso também precisa ser revisado, essas noções normativas e valorativas sobre quem fala português, como fala português, ou que essa língua não deve ser usada, ou aquela não deve ser usada, ou que essa palavra não deve ser usada, ou que a língua tem uma forma predada que deveria ser respeitada em nome do convívio social. Ora, o convívio social é um conflito da luta pela igualdade, da luta pelo equilíbrio entre os poderes, vamos dizer assim, dos vários grupos. E aí faz parte disso, disputar como se usa a língua e como a língua pode ser mais inclusiva. Como é importante para nós hoje, tão óbvio, ter um intérprete de Libras nessa entrevista, também é importante ter
essa disputa e ouvir o que as pessoas, as mulheres, os movimentos sociais negros, os movimentos de trans estão pedindo para a gente mudar na língua. É isso. Obrigada, professora Joana. E para finalizar, eu vou aproveitar até um evento que a gente está vivendo hoje, que é uma invasão, né, da Ucrânia, que está impactando, né, e dando como consequência a desterritorialização de vários ucranianos para outros países. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A gente tem visto, né, que nesse mundo globalizado, desterritorializado, implica nesse encontro ou confronto, né, que nós estamos vendo hoje, de diferentes grupos nacionais e transnacionais. Como essa mobilidade impacta nas interações e nas práticas linguísticas e identitárias atuais? Excelente pergunta, Mabel. Eu acho que, assim, não dá para a gente responder tudo que está envolvido, nem nessa, nem nas outras. Suas perguntas são muito intensas, eu quero deixar isso registrado aqui nesse final. Mas é importante a gente pegar esse exemplo do que você está falando, que é que você mencionou, que é a atual invasão do território ucraniano pela Rússia, para pensar essas dinâmicas também das línguas. Vamos pensar o seguinte: nós estamos lidando com o movimento das pessoas entre nações. Esse é o primeiro imaginário que a gente tem, né? As pessoas estão saindo de um país, por exemplo, que está em guerra, que é o caso da Ucrânia, e indo para outro país, por exemplo, a Polônia ou a Hungria, que eu vou usar como exemplo aqui. Quando a pessoa chega lá na Hungria, a gente pensa, mobilidade entre pessoas de nações. Só que nós estamos lidando com 5 séculos de territórios, e isso significou 5 séculos de disputa sobre o que é uma nação, como as pessoas devem viver nessas nações, quais são os direitos que essas nações têm. O que isso tem a ver com o mundo de hoje? Ora, na hora da extração dos recursos desses territórios, as nações hegemônicas também criaram um fluxo de pessoas para os seus territórios, e, portanto, de diferentes línguas. E esse fluxo de pessoas que acabam, por exemplo, migrando para a Europa, elas vão vamos dizer assim, se reorganizando nesses locais de maneiras diferentes, incluindo alianças que são, às vezes, linguísticas. Então, por exemplo, uma migração de pessoas da Síria que migraram, por exemplo, para a Polônia ou para a Hungria durante a Guerra da Síria. Elas podem lá se encontrar a partir da língua que elas falam em comum. Mas também outros tipos, né, as condições de ser refugiado naquele país, etc. Ora, só que existem camadas históricas desses fluxos que determinam como é que eles vão ser feitos desigualmente entre as pessoas. Então, hoje, a gente vê no fluxo de imigrantes da Ucrânia para outros países, por exemplo, a Hungria, um fluxo que é selecionado racialmente. Então, as populações que estão sendo permitidas dentro de outros países, elas são populações brancas que estão sendo muito bem recebidas pela Europa, e a gente vê na cobertura da mídia sobre isso. O que isso tem a ver com as línguas? Tem a ver com o fato de que as línguas e as mobilidades, elas não são regidas apenas pelos regimes nacionais, mas, e talvez principalmente, pelos regimes racializados que foram construídos a partir da colonização. E, nesse sentido, esses regimes racializados, eles hierarquizaram não apenas corpos, pessoas, mas hierarquizaram línguas. Então, quais são as línguas que são melhor faladas? Qual é a melhor versão do inglês? Qual é a melhor versão do português ou do francês, né? Isso foi distribuído a partir dessas relações que são nacionais, como a gente está discutindo aqui, são entre países, mas elas também são regidas por outros elementos que foram os elementos que sustentaram
a desigualdade entre territórios, populações, desde o período colonial, né? Então, acho que esses elementos são fundamentais para pensar a resposta à sua pergunta, e que, é claro, não está respondida nesses 4 minutos. Professora Jana, acho que foi muito bem respondido. Eu vou, pela primeira vez, discordar, né? E a pergunta é grande, né? E nosso tempo limitado, mas a resposta, eu acho que atende bem essa questão que a gente está assistindo hoje, né? Nos dias de hoje. Bom, gente, nós tivemos hoje, né? Matutamos com a professora Joana sobre os desafios e as possibilidades que as pesquisas em linguagem apresentam para uma melhor compreensão da nossa sociedade e, consequentemente, a partir dessa compreensão, a gente poder mudá-la, né? E pensando em mudança no bom sentido, né? No sentido positivo. Nós vamos agradecer a professora Joana, muito obrigada, professora Joana, pela sua participação, pelas questões, né, pelas respostas que trouxe aqui de forma tão didática. A todos, vamos agradecer também o professor Marcelo, o Bruno, a professora Raquel, e eu vou passar agora para apresentar algumas referências que vocês podem ler para entender melhor o assunto que a professora Joana apresentou aqui. Apresentei aqui inicialmente 4 artigos escritos por ela. Eles estão na versão online, então vocês podem acessá-los, né, da forma online. Ela vai posteriormente disponibilizar mais referências para quem gostaria de aprofundar no assunto. Eu gostaria de agradecer, Mabel, finalizar dizendo obrigada a toda a equipe que participou aqui dessa conversa. Suas perguntas são muito interessantes, e convidar as pessoas a saber mais sobre o assunto, quem está interessado aí na relação entre linguagem, sociedade, cultura, políticas linguísticas e as relações de poder na vida contemporânea. Bom dia para você, ou boa noite, ou boa tarde. Inscreva-se, gente, e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutano, Círculos de Cultura. Boa tarde, ou bom dia, né, ou boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem ouvindo o nosso Matutano.